para tudo que você está fazendo nesse momento. O STF vem preparando uma tocaia para prender Jair Messias Bolsonaro. E também vem preparando uma estratégia para sufocá-lo financeiramente. É sobre isso que nós vamos falar neste momento. E eu vou trazer para vocês logo uma matéria que saiu na Gazeta do Povo, tá? E que deixa isso muito claro. Verifiquem só comigo isso aqui, olha. Para Moraes, Bolsonaro é diretamente beneficiado pela conduta do filho. Além de ter declarado que é responsável financeiro pela manutenção dele nos Estados Unidos, os dois serão ouvidos no prazo de 10 dias. A PF também deve monitorar e preservar todo o conteúdo postado nas redes sociais de Eduardo que tenha relações com a investigação. Bom, como todos sabem, o Eduardo Bolsonaro vem recebendo ajuda do pai por estar nos Estados Unidos, e Alexandre de Moraes vem considerando isso como uma obstrução do processo. Isso é uma das principais causas no nosso país para a prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código do Processo Penal. E além disso, eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, que o Alexandre de Moraes, não somente pensando nessa estratégia, ele vem também pensando em sufocá-lo financeiramente. Algo que todos nós já podíamos esperar que uma hora viesse a acontecer, mas a estratégia ela vem se desenhando de uma tal forma que fica muito claro para a gente que a qualquer momento Jair Messias Bolsonaro pode ser preso preventivamente diante desses fatos e diante dessas declarações que estão sendo realizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Vejam só isso comigo também. Eu vou colocar essa matéria aqui, olha, da Mônica Bergman, que saiu aqui na Folha de São Paulo. Ela diz aqui, olha, Bolsonaro pode ter bens bloqueados, pode ter bens bloqueados por financiar Eduardo em ação contra a STF nos Estados Unidos, dizem ministros. Magistrados afirmam que ele, com isso, estaria participando de crimes que, inclusive, o beneficiam. Eduardo Bolsonaro fala em perseguição ditatorial a familiares e exilados. Jair Messias Bolsonaro pode ter os bens e contas bloqueados por sustentar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Na semana passada, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, abriu uma vaquinha para arrecadar fundos destinados ao Pix do ex-presidente, porque ele está ajudando o filho a viver no exterior. E não é barato morar nos Estados Unidos, tá? Então a gente sabe, pessoal, que o pai, né, tem todo o direito de ajudar o filho a estar, né, residindo nos Estados Unidos, uma vez que Eduardo Bolsonaro já não recebe mais os salários, tá? Ele já abriu mão, ele está lá realmente exilado, porque se ele retornar ao Brasil, a gente sabe que ele pode ser preso ou pode ter aí seu visto, com certeza terá seu passaporte, visto não, seu passaporte retido pela Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes. Agora, o que eu quero trazer para vocês, tá? Essa questão, pessoal, eu até separei aqui para que vocês possam acompanhar que uma das principais causas de prisão preventiva, como eu falei anteriormente, é a obstrução de justiça, né? E para isso eu preparei esse material aqui, olha, onde fala aqui o seguinte, olha, no artigo, deixa eu melhorar aqui para vocês poderem ver essa parte prontinho, ó. No artigo 206 do Código Penal diz o seguinte: a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Prontinho, deixa eu abrir novamente aqui. Pronto, agora eu vou poder ler e vocês podem acompanhar comigo, tá bom? A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente. Ao fim, em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, ou irmão e pai e mãe, ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias, ou seja, um pai, uma mãe ascendente, ou filho descendente, tem o direito de se recusar a depor como testemunha contra seu filho, pai e mãe que seja acusado de um crime. Essa recusa, ela é na proteção, ela destaca-se por ser uma proteção da unidade familiar e no princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si ou contra pessoas
próximas, tá? E a obstrução de justiça, pessoal, que ela encontra-se aqui, olha, na lei 12.850, tá? Ela fala o seguinte no artigo 2º, né? Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, e nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça as investigações da infração penal que envolva organização criminosa, tá? Mas a gente sabe muito bem que diante do fato, né, a prisão preventiva, ela composta aí no seu artigo 312 do Código do Processo Penal, ela fala o seguinte, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia de ordem pública da ordem econômica por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de crime, indício, tá? Então, o que eu quero trazer isso para vocês, tá? Eu quero trazer para vocês que o Bolsonaro, ele foi, e ele será, né, já foi intimado a depor. Contanto, ele pode, tá? Ele não precisa, tá, depor, tá? Ele, uma vez que ele é testemunha e trata-se do filho dele, ele não precisa criar ou dar provas contra si próprio, tá bom? E nem mesmo contra o próprio filho. Isso está garantido, tá, no nosso Código de Processo Penal, no artigo 206. E aí Alexandre de Moraes, ele já pensa, inclusive, né, em fazer aí uma retidão de todos os seus bens para que o Jair Messias Bolsonaro pare de enviar dinheiro, tá, para Eduardo Bolsonaro. Porque a gente sabe muito bem que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos fazendo um belíssimo trabalho, e um trabalho que de fato vem gerando efeito e vem assustando os togados, tá? Os togados, pessoal, eles já estão preocupados. Inclusive hoje tivemos agora, tá, uma notícia e saiu, já tá fresquinha aqui, de que eu vou trazer para vocês o vídeo do Eduardo Bolsonaro falando, tá? Que o Jason Miller, vocês lembram do Jason Miller, que era aquele... Jason Miller, ele é o ajudante, ele é sênior do Donald Trump, tá? Ele foi retido, foi ali no aeroporto de São Paulo, tá, pela Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes. E Jason Miller fez uma postagem, tá, que ele diz ali sobre as sanções que começam já a ser colocadas em vigor, e ele fala assim: olá, Alexandre de Moraes, né? Olá, Alexandre, somente Alexandre. Mas ele já deu o recado que Alexandre de Moraes vai rodar, tá? Eu vou trazer para vocês agora o vídeo do Eduardo Bolsonaro, onde Eduardo Bolsonaro fala sobre esse assunto, sobre essa questão de que tá bombando, está arrepiando, tá bom? Todos os jornalistas, todos os togados, o Brasil hoje parou por conta disso, tá? Eu vou trazer para vocês, mas antes, é importante vocês entenderem que tudo está sendo traçado, tá? E eles estão com tanto medo, aqueles que falavam que não tem nada não, que pode pousar ali, pode vir um porta-aviões no Lago Paranoá, que tá tudo certo. Pois é, eles já estão começando a mexer os pauzinhos e criar uma estratégia para prender, aproveitando, né, a estratégia para prender Jair Messias Bolsonaro. E isso pode acontecer a qualquer momento, uma vez que eu falei para vocês que a obstrução de justiça, ela de fato no Brasil é uma das principais causas de prisão preventiva, tá? Então vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês o nosso querido Eduardo Bolsonaro, tá? Vamos trazer aqui na tela, tá ele aqui conosco, olha, para vocês entenderem o que ele fala e sobre essas sanções que começam, né, a serem já aventadas já aí pelos norte-americanos. Vamos lá. O Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos.
A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E ele segue na segunda parte. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censure on Our Shores Act, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. A esperança. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Pois é, pessoal, vocês viram aí que o bicho tá pegando, tá? O bicho começa a pegar, agora não tem para onde correr. Eles já começaram a anunciar aqui, inclusive tivemos aqui, olha, uma postagem, deixa eu verificar aqui, do Jason Miller, onde Jason Miller, ele é bem claro aqui, olha, eu vou trazer para vocês aqui, vamos colocar aqui de novo, deixa eu verificar que aqui vocês não vão conseguir ver. Pera aí, eu acho que prontinho. Eu vou aumentar aqui, que aí os senhores conseguem verificar aqui, ó, o que ele fala. Olha só, tá? Bem claro aqui para vocês. Talvez não fique muito certinho aqui não, mas tudo bem. Vamos lá. Ele fala aqui, ó, compartilhe isso com alguém que vem imediatamente à sua mente. Compartilhe isso com alguém que vem imediatamente à sua mente quando você lê isso. Ok? Vamos começar. Aí ele fala assim, olá, Alexandre. Ou seja, Jason Miller, ele não esqueceu que ele passou por aquela humilhação, tá, no aeroporto aqui no Brasil, retido ali e ficou preso durante algumas horas, tendo que dar depoimento sobre questões de atitudes que diziam respeito à violação e também de crimes relacionados a atos antidemocráticos, tá? Então, Alexandre de Moraes, ele investiu sobre o Jason Miller e o Marco Rubio, que é o secretário, né, braço direito do Donald Trump, já soltou essa postagem também. Deixa eu verificar se eu acho aqui ela para vocês. E o Jason Miller já deixou aqui, ó, que foi exatamente a que o Eduardo Bolsonaro trouxe, né? Então aqui, deixa eu colocar traduzido aqui, olha. Por muito tempo os americanos foram, tá, multados, assediados, até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Ou seja, o Brasil, tá, ele entra aqui nessas, e o Alexandre de Moraes e toda aquela cúpula, né, entram nesse quesito e entram aqui nesse balaio do gato, porque eles, de fato, né, causaram, e Alexandre de Moraes principalmente, né, sabemos que ele não somente pegou o dinheiro de uma empresa de Elon Musk para pagar dívida da outra, mas como também censurou a rede de Elon Musk, e Elon Musk já tinha dito, eu não vou deixar barato, tá? E não está deixando barato. E Marco Rubio já deu a declaração aqui de que pessoas pessoas, autoridades estrangeiras que fizeram e atentaram contra a liberdade de expressão dos norte-americanos serão sancionadas, sim, tá? E Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, Gilmar Mendes a gente sabe que ele tem empresas fora, em Portugal, tem a IDP, enfim, vocês não fazem noção de quão isso será, tá, prejudicial para estes, além de não poder entrar no país, nos Estados Unidos e países aliados, mas também serão humilhados perante o mundo inteiro, tá? Isso é avassalador para estes todos poderosos, né? Que se dizem poderosos, mas que as coisas começam a caminhar para um outro lado. Mas, Vitor, e a questão do Bolsonaro? Bolsonaro, por estar financiando o filho, que nada tem demais isso, tá? Se você é pai, se você é mãe, você que está me assistindo agora, com certeza, se seu filho precisar um dia, você vai ajudar o teu filho,
tá? Isso, se ele está lá fazendo um ato que para Alexandre de Moraes é um crime, que não é crime, tá? Ele está apenas alertando sobre as questões, sobre a pessoa e não sobre o Brasil, então ele não está ferindo a soberania do nosso país, e sim sobre a pessoa de Alexandre de Moraes, que não só vem causando, tá? Vem aí ultrapassando a jurisdição brasileira, tá? Para a norte-americana, causando, inclusive, e tentando prender cidadãos norte-americanos, como a gente sabe que é o caso da Flávia, por exemplo. Nós sabemos aí também sobre Constantino, é uma outra pessoa, outro jornalista que também está exilado. O Paulo Figueiredo, tá? O Paulo Figueiredo, a gente sabe que ele já tem a prisão decretada no país e foi aquele que o Moraes chamou de pseudo-jornalista, inclusive em um julgamento onde ele se mostra totalmente parcial, tentando ferir, tá? Com palavras a pessoa do Paulo Figueiredo. Mas com tudo isso, pessoal, eles já vêm armando um motivo, isso já é um motivo, tá? Um motivo de obstrução de justiça, tá? Que eles vêm dizendo que o Bolsonaro, financiando Eduardo Bolsonaro lá fora, tá? Está realmente causando uma obstrução de justiça, ferindo a soberania. E tudo isso já é motivo, que eles querem esse motivo logo, né? O quanto antes, para prender Jair Messias Bolsonaro. E também já começam a aventar, aqui já saiu a matéria, de que eles pensam também em enforcar o Bolsonaro financeiramente, tá? E a gente sabe que isso não somente vai afetar... O secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o... Opa, o Eduardo Bolsonaro entrou aqui rápido. Mas eu vou trazer para vocês agora, pessoal, um vídeo do Paulo Figueiredo bravo. Pensa no homem bravo. E ele já falou que ele vai até o último suspiro da vida dele criar um inferno na vida do Alexandre de Moraes. Tá? Deixa eu abrir o vídeo para vocês aqui e aí vocês acompanham junto comigo. Olha só isso aqui que o Paulo Figueiredo falou dessa última vez, que foi assim, olha, pancada, deu uma pancada, ele tacou pedra na vidraça. E é assim, impressionante como a coisa já saiu do juridiquês, né? Já se tornou algo pessoal. Há muito tempo a gente sabe disso, né? E o Alexandre de Moraes já vê uma sanha com o Paulo Figueiredo, tá? Em relação ao Paulo Figueiredo, que é pessoal, tá? Não tem mais técnica, não tem mais jurisdição que venha aí trazer pra gente, que venha argumentar, tá? E que isso seja realmente plausível. Vamos trazer aqui, olha, o vídeo, então, do Paulo Figueiredo, falando aqui com vocês. Você não passa de um velho e bom covarde que gosta de bater em velhinha do 6 de janeiro, de mulher que pinta estátua de batom, de Débora. Só tem um problema. Na minha mão, você vai se fuder. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, filho. Está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, atenta contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil. Nós chegamos a viver um absurdo tão grande no Brasil, se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, porque eles eram contrários a uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mais contundente no quê? Contra você. Estávamos em guerra. Eu sei que a Constituição do Xandaquistão é um pouquinho diferente, Alexandre, eu sei que é. Mas na época, quando a gente ainda estava debaixo da Constituição do Brasil, as Forças Armadas não eram só para a guerra. Elas tinham lá garantia, assim, defesa da pátria, que você pode encarar como guerra, mas pode ser mais do que isso. O que tinha mais lá? Garantia da lei e da ordem, que estavam sendo violadas por você flagrantemente, e dos poderes constitucionais. Mais contundente para acabar com o Estado democrático de direito. Não, para restituir. Não há dúvida aqui nessa para restituir o Estado democrático de direito. Tanto que a acusação... Alexandre, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Galvão, sentiu. É muito amor ao falar do Paulo Figueiredo, hein, Alexandre? É muito amor. A diferença do seu semblante é muito amor. Agora, volta para mim.
você partiu para esse argumento de adolescente, de você não tem coragem de vir aqui me enfrentar, mas tem algumas coisas que você merece ouvir, já que você partiu para essa. Como é que eu vou ter coragem de retornar ao Brasil, Alexandre? Se você caçou a porra do meu passaporte brasileiro em 2022, então como é que eu vou ter coragem de ir ao Brasil? Eu não tenho como, você tomou meus meios. Não posso nem com outro passaporte, que agora para entrar no Brasil inventaram uma maluquice, você precisa do passaporte brasileiro. A primeira pergunta é por que você está tão desesperado comigo? Por que eu tenho um núcleo só para mim no caso do golpe? Por que você está tentando me julgar a revelia, mesmo com todo esse desgaste? Por que você mandou recado ontem do Estadão? Por que você está no meio de um julgamento que não é nem do meu núcleo, falando do meu nome, me xingando? A resposta está na fala do secretário Marco Rubio. Porque essa é a primeira porrada real que o Alexandre toma, e vai tomar efetivamente, em anos, desde que ele se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. É por isso que ele sentiu. Quando o UOL começa a dizer, e ele sente um entorno, é porque a porrada é séria. No mais, Alexandre, assim, você não é machão? A distância é a mesma, pô. Você quer falar, tá querendo me enfrentar? Porra, a gente gosta disso, é o que eu mais gosto. Agora, será que você é corajoso mesmo de sair aí do Brasil, vir aqui falar essas coisas, aqui nos Estados Unidos, sem tipo 10 seguranças? Eu duvido, eu conheço teu tipo. Vira tchutchuca rapidinho. Primeiro enfrentamento afina. O nome de gente que fica cercada de segurança, de quem gosta de ficar no país onde é ditador, é basicamente aquele que aponta uma arma para a cabeça dos outros e posa de machão. O nome desse tipo de gente, Alexandre, é covarde. No fundo, você não passa de um velho e bom covarde que gosta de bater em velhinha do 6 de janeiro, de mulher que pinta estátua de batom, de Débora. Você gosta de bater em quem é fraco. Só tem um problema. Na minha mão, você vai se fuder, porque eu sou o cão pastor. Eu tenho o mesmo dom da agressividade de vocês, os lobos, só que eu defendo as ovelhas. E eu tenho do meu lado alguém que faz todo o seu poder parecer insignificante. Eu tenho alguém aqui me protegendo que faz você parecer um nada. Você está achando que eu estou falando do Donald Trump? Não. Eu estou falando do Senhor dos Exércitos. Eu tô, da mesma forma que o Davi não foi para o confronto direto para trocar soco com Golias, eu vou daqui de longe, com a minha funda, com a minha atiradeira, acertar uma pedra, em breve, metafórica, Alexandre, no meio da sua testa. E aí você vai saber quem é o Senhor. Acho que está bem respondido, Alexandre. Você está com raiva de mim? Você se prepare que você vai ter muito mais raiva de mim nos próximos dias. Nas próximas semanas, talvez. E eu já disse, ontem eu ilustrei o Batman Dark Knight várias vezes, né? Às vezes eu me lembro, eu pareço um pouco o Coringa no Batman The Dark Knight. Eu gosto de duas coisas que são muito baratas, gasolina e dinamite. Então, não me importo de simplesmente ver o mundo queimar um pouquinho de vez em quando com vocês dentro. Eu estou disposto a tacar fogo na floresta toda para te pegar. Vamos ver se vai ser necessário. Quero que queimem. Aí, pessoal, realmente... Você não passa? Realmente, o Paulo Figueiredo tá com sangue nos olhos e foi para cima mesmo, tá? Porque a gente sabe que o Alexandre de Moraes vem causando e vem perseguindo ele de uma forma muito pessoal, tá? Inclusive no julgamento que nós vimos o Alexandre de Moraes falando sobre o Paulo Figueiredo, ele insinua que ele é pseudo-jornalista, fala, como ele falou agora, que você não tem coragem de vir aqui pisar no Brasil, mas ele mesmo, né, Alexandre de Moraes, não tem coragem de pisar lá fora e enfrentar o Paulo Figueiredo, porque ele somente enfrentaria, de fato, com seus 10 seguranças, né, aqui no Brasil, onde ele ainda detém poder, porque logo isso vai cair. Mas o que a gente tem que lembrar, pessoal, que não é somente Alexandre de Moraes, a gente tem que começar a cobrar também desses senadores, a gente tem que cobrar do Congresso, a gente tá cheio de covarde lá dentro, tá? Que estão calados, vendo tudo que tá acontecendo, as atrocidades jurídicas, tá? Que não estão sendo respeitadas, o devido processo legal, a Constituição Federal, que já está um farrapo, tá? Na mão destes que vêm aí atuando, por exemplo, como você tem um relator, Alexandre de Moraes, relator de um processo onde ele é a vítima, no caso, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, ele agora é o relator, ou seja,
que você pode esperar de um processo onde o Eduardo Bolsonaro vem buscando, tá, agir contra o Alexandre de Moraes, contra as atitudes antidemocráticas, sim, do Alexandre de Moraes, inconstitucionais, porque aqui no Brasil já não cabe mais dispositivos e nem com quem ele possa, recorrer, tá, para que possa fazer algo. Então, o único meio realmente foi aos Estados Unidos, tá, onde em outras épocas também, o PT é muito hipócrita, né, os petistas, esquerdistas, foram em diversos momentos, Boulos mesmo foi a Portugal, e acionou, tá, a justiça, a OEA, por exemplo, tá, falando inclusive contra o próprio STF na época, tá, sobre as questões que o Lula encontrava-se preso, e eles sempre consideraram como preso político, né, muito bonito, mas foram lá também, tá, recorrer. E agora, quando o Eduardo Bolsonaro vai até os Estados Unidos, e outra, não somente a questão aqui é diferente. O Alexandre de Moraes atentou diretamente contra cidadãos americanos, né, contra a Flávia, cidadã norte-americana, o Paulo Figueiredo, que possui green card, tá? Nós temos também o Constantino, e entre outros, o Elon Musk, tá? Contra o próprio Jason Miller, que foi humilhado aqui no aeroporto, no Brasil, ali por questões da sanha, tá, do Todo-Poderoso. Então, a gente só tem que esperar que realmente os Estados Unidos não vai ficar quieto, vai fazer alguma coisa, como já está fazendo, tá? Já está fazendo. Eu vou pedir para todos os senhores aqui, olha, que possam, né, estão vendo aqui meu vídeo, possam ajudar o canal, tá? Meu Pix é pixvictorpix@gmail.com. Faça um Pix e colabore com o nosso trabalho, que é independente. Nós fazemos um trabalho aqui, lives todos os dias, às 21 horas, tá? Ao vivo. Então venha, inscreva-se no meu canal, participe, que você será muito bem-vindo, tá bom? Então, olha, não prorrogando mais, eu vou trazer para vocês uma matéria agora, que saiu também quentinho, olha. Saiu quentinho aqui, olha. Que os Estados Unidos, né, já anunciou. E aí a gente tem aqui, olha, os jornalistas fazendo aqui, olha, já pulando. Eu vou trazer para vocês aqui, olha, como eles já estão pulando igual pipoca. Exatamente. Vou botar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Olha aqui, André Sádica e o Guga Chakra. Vamos ouvir o que eles falam aqui. É o começo do que eles vão fazer com o Supremo, ou isso já estava previsto? Olha, Andréia, o que a gente sabe foi a declaração do Rubio na semana passada, em resposta a Raquel explicou, a um deputado da Flórida, e agora vem essa questão dos vistos. Ele cita a América Latina e cita a questão de contas que teriam sido bloqueadas, no caso de cidadãos americanos e residentes permanentes. Se aplica ao Rodrigo Constantino, que é cidadão norte-americano, e ao Paulo Figueiredo, que é residente permanente, portador do green card aqui nos Estados Unidos. Mas não cita o nome do Alexandre de Moraes, até porque não está claro que o Alexandre de Moraes tenha visto válido dos Estados Unidos, se o visto seria cancelado, não cita o nome dele, ou se ele pretende aplicar para um visto dos Estados Unidos. Não significa que é só o Brasil, é uma coisa que é mais ampla do que o Brasil. É importante frisar que países como a Índia, Turquia e a Arábia Saudita, com sucesso, conseguem convencer o X a bloquear contas nos Estados Unidos. Mas a expectativa era de que fosse aplicada a lei Magnitsky, né? Que aí sim se aplicasse nominalmente contra qualquer autoridade estrangeira. Essa autoridade estrangeira não pode mais ter acesso às principais bandeiras de cartão de crédito, não pode na prática ter mais cartão de crédito e contas em banco. Não é isso que ocorreu agora. Se é o começo, não dá para saber. O que a gente sabe é que ele anunciou essa questão do visto. Pessoal, isso aqui, como ele falou, é só o início, tá? É só o início. A lei Magnitsky, sobre esse julgamento, ele ainda não foi concluído, de fato, tá? Mas
já começam a anunciar aí as sanções relacionadas ao visto de autoridades estrangeiras que atentaram contra o Estado Democrático, tá, e a liberdade de expressão dos norte-americanos. Isso já começou. Hoje essa declaração já dá um bom indício de que tudo começa a partir deste ponto. E a partir desse ponto, vocês tomando isso como início de tudo, tá? De fato que agora a coisa começa a valer de verdade para aqueles que ainda duvidavam, agora é onde a gente começa também a saber que essa turma, eles vão começar a pegar pesado, tá? Tentando fazer com que Eduardo Bolsonaro não tenha meios de sobrevivência, como eu falei no início da matéria, fazendo aí um enforcamento financeiro, tá? Retendo os bens de Jair Messias Bolsonaro, e também pode ser que essa questão deles começarem a colocar, como o Alexandre de Moraes colocou, que o Bolsonaro está fazendo com o filho é fomentar que ele esteja lá trabalhando em prol a essas sanções, né, que ele considera contra a soberania brasileira. Isso, resumindo, seria uma obstrução de justiça. E aí, como eu falei, isso pode ser de fato um dos motivos para ele começar já a querer pressionar Eduardo Bolsonaro e falar assim: olha, eu posso prender seu pai a qualquer momento, acho bom você ficar quieto. Pode ser isso, como ele também já pode mandar, a gente não sabe, tá? A qualquer momento prender Jair Messias Bolsonaro. Então, a gente começa a ficar alerta também, porque de um lado aperta, do outro vai apertar também, tá? E aí? Mas me diga você aqui, tá? Me escreve aqui embaixo. Se o Alexandre de Moraes resolve prender preventivamente Jair Messias Bolsonaro, o que vai acontecer no Brasil? Me diga aqui embaixo. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que como as pessoas vão reagir a uma prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro? Me diga aqui embaixo que eu quero saber o seu comentário, tá bom? E para mais notícias, acompanhe os nossos editoriais, as nossas lives ao vivo às 21 horas e não perca nada. Aqui no canal Victor Mota Sem Censura, você acompanha tudo em primeira mão, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê na próxima.